Errar é humano. Nós erramos o tempo todo. Nós erramos constantemente. E esse é um exercício para eu aprender. Para eu aprender que de cada erro deriva uma possibilidade de acerto. Façam o aprendizado. Façam esse aprendizado. Cada erro é uma indicação estratégica que você não é perfeito. Cada erro fere o meu orgulho, fere a minha vaidade, o primeiro pecado capital, fere aquilo que me torna soberbo. Cada erro mostra, você se acha muito, perceba que aquilo que você faz diariamente, desde que nasceu, desde que você tinha 11 a 14 meses, que é andar, você tropeça. Hoje, tenho 54 anos e tropeço. E eu treino isso diariamente há 53 anos. É uma lembrança permanente. Você é humano, você nunca atingirá a perfeição. Não se vanglorie, não fique soberbo, porque tudo que te protege te sufoca. Usando a metáfora da gestação, do embrião da galinha, do pinto no ovo. Se até o 21º dia, terceira semana, o pinto romper o ovo, ele morre. Se a partir da terceira semana ele não romper, ele também morre. Toda vez que eu protejo demais um filho, um aluno, um subordinado, eu o torno limitado. Todas as vezes. Não há fórmula mais clara para tornar alguém imbecil do que mimá-lo. Quando eu mimo alguém, eu reduzo a sua humanidade. Ou seja, tudo que me protege também impede que eu saia da zona de conforto. Vamos dar agora um princípio mais psicológico e filosófico. Por que a estratégia é difícil? Ora, eu sei que se eu comer o doce, o donut, que aqui está, eu vou ser feliz agora. E se eu não comer, eu vou ser feliz no futuro. Se eu comer o doce, eu vou ter 1 minuto de prazer na boca. E o resto da vida estará na minha barriga ou no meu quadril. O resto da vida. Eu tenho opção entre 2 caminhos. O prazer imediato ou o prazer estratégico de médio e longo prazo. Se eu comer comida carregada em gordura, bacon, pururuca, eu tenho só a vantagem de não ter Alzheimer. Porque quem come gordura diariamente morre antes de chegar à idade de ter Alzheimer. É uma vantagem, é uma vantagem. Comida gordurosa impede doenças degenerativas. Você passa para outra aos 35 no máximo. Bem, eu tenho que tomar decisões a todo instante. Acontece que o prazer de ficar na cama para alguns, ele é imediato. E ter que fazer alguma coisa, ir para a escola, estudar, produzir, rezar, é um prazer que vai no momento seguinte. Então nós temos que optar entre 2 prazeres, e isso vem a pergunta: como eu saio dessa acomodação? Como é que eu quebro a tendência cerebral, cultural, de seguir o que é mais fácil, de seguir o que é mais prático, seguir o que é mais agradável ao cérebro? Isso é uma questão importante. Em primeiro lugar, eu tenho que entender que eu sou protagonista. Em primeiro lugar, eu tenho que entender, analisando a vida de grandes pessoas, intelectuais, militares, estadistas, místicos, que eu sou protagonista. Em toda a história, nós estamos tomados por dezenas de milhares de exemplos de protagonismo. Pessoas que saíram da sua zona de conforto e implantaram uma mudança extraordinária. Gente como Machado de Assis, mulato, epilético, filho de uma mulher muito pobre e que de repente decide ser o maior escritor da língua portuguesa. Nada na sua biografia indicava isso. Havia uma donzela analfabeta, sem formação, no interior da França. Ela teve uma ideia: eu vou até o rei da França e vou libertar o país. É Joana d'Arc. Esses protagonismos são excepcionais nesses casos, mas eles são cotidianos, de pessoas que superam crises, que têm essa consciência profunda de olhar além do horizonte, além do ambiente imediato, além das coisas limitadoras do momento. Esse protagonismo, ele é fundamental em qualquer campo que vocês
atuem, sonhar mais. Disse um publicitário em São Paulo, Nizanguanais, você deve sempre querer ser Alexandre o Grande, nunca Alexandre o Médio. Você não deve mirar no médio porque você vai ser menos. Você deve mirar alto. Você deve mirar alto. Você deve aspirar a mais. Você deve tentar cada vez mais através de uma racionalidade estratégica. Nós podemos muito mais do que nós fazemos. As pessoas me perguntam, eu tendo a ser irônico na resposta, elas me perguntam, Leandro, como é que você consegue ler tanto? É complexo, mas eu vou revelar o segredo. Para ler tanto, o segredo é, senta, abre o livro e lê. Pronto. E quando termina, pega outro livro. Como é que você consegue acordar assim? Toca o celular, eu abro os olhos, eu levanto e começo o meu dia. É isso. Nossa, eu não sei como é que você consegue fazer isso. Fazendo. Agora, é uma coisa importante para dizer, quando eu era muito jovem, graças à influência do meu pai, comecei a estudar francês e outras línguas, depois fui para a Aliança Francesa, depois juntei um dinheirinho, passei uma parte da minha vida na França, aí eu recebo um professor, traduzo, faço qualquer coisa, e eu ouço de um colega, nossa, Leandro, você tem muito jeito com línguas. Eu não tenho jeito nenhum, eu não ganhei o dom das línguas, nunca baixou uma tocha na minha cabeça, e eu passei a falar línguas. Cada língua foram anos de sacrifício, e saiu. E aí eu entendi uma coisa que eu digo com certa alegria e certa dor. Sorte, jeito, talento, é o nome que o vagabundo dá ao esforço que ele não faz. É muito importante isso, gente. Quando o vagabundo olha, eu não sei o que você faz, sua casa está tão arrumada, eu arrumo, é assim, eu arrumo. Mas qual o segredo de conseguir fazer isso? Fazendo. Ah, mas eu não consigo, então morra. Não venha me perguntar o que fazer. Claro, não desejo a morte de ninguém, mas tem gente que está consumindo oxigênio num planeta que tem tão pouco, né? Tão pouco oxigênio a esse respeito. Eu quero distinguir uma coisa muito importante, sou um especialista em religiões. Religião é uma parte central da espécie humana. Não há povos até o momento espontaneamente ateus. O ateísmo é sempre uma imposição do Estado na espécie humana. A religião é central na nossa espécie, mas eu quero distinguir da magia, a associação de poderes a objetos materiais, a magia. E é isso que eu quero condenar. Abandonem a magia. Parem de comer lentilha no ano novo para ter dinheiro, gente. Cada grão 1 milhão, não tem um pé rapado que não acredite nisso, todo ano, e está lá no Serasa, o ano inteiro, mas continua comendo lentilha. Parem de comer, guardar sementes de romã no ano novo. Parem de fazer macumba. Parem de atribuir objetos poder. Isso é um erro. É um erro porque é inútil. Parem de usar roupa amarela para atrair dinheiro no ano novo. Parem de usar cueca vermelha para atrair amor. O que você atrai com uma cueca vermelha, gente? Isso que você atrai. Que Exu vai chegar na sua vida com uma cueca vermelha, né? Não amarrem fitinha do Bonfim, aquilo nunca mais sai do pulso, gente, nunca mais. Espantoso, aquilo nunca mais sai, não? Então, distingam o que é um ato de fé, de entrega religioso, da magia, que atribui a objetos poder. A magia é um sinal de infantilidade psíquica, ela é compreensível em crianças. Eu nunca uso a expressão, e não gosto de energia. Ah, esse ambiente tem uma energia boa. Eu vou com alunos ricos de São Paulo para a Ásia, estamos num hotel no Butão, e elas dizem, esse hotel tem uma energia boa. Não, ele é luxuoso, custa $1.000 a diária. Não é energia, gente, não é energia. Essa mulher a energia dela é muito pesada. Não, ela é chata, ela é insuportável. Tem nada a ver com energia, gente. Não existe energia. Não adianta, tendo um problema a resolver, em casa, na empresa, onde for, não adianta se fechar numa sala, colocar cristais, cantar mantras. Podem encher a sala de imagens de Buda, de elefante, de arroz, podem fazer o que quiser, o problema continua lá. Continua lá. Então, essa questão é superar essa coisa que eu escuto e que me perturba. Eu sou muito prático. Leandro, você fala bem, mas sabe por quê? Você é de aquário. Aquário é ar.
Quem é de Aquário aqui ou de Gêmeos fala bem. Mas que pessoa organizada, Virgem, tem obsessão com a ordem. Nossa, mas que pai afetivo, Câncer, é pura emoção. Câncer e Peixes choram inauguração do supermercado, choram ao pôr do sol. Mas que chefe terrível, Leão. Leão é o cão chupando manga quando manga. Não existe isso. Que planeta estava em cima de você na hora do nascimento? Nenhum de os planetas estão alinhados. Não tem nenhum planeta em cima de você. Abandonem isso. Abandonem. Sigam o conselho do Antigo Testamento. Não vão procurar necromante de Endor para o rei Saul. Não vão procurar coisas que são mágicas. Que são mágicas. Ou seja, a magia atrapalha o progresso das pessoas. Ela atrapalha. Façam as coisas que devem ser feitas. Se querem o conselho dos meus formadores jesuítas, trabalhem como se Deus não existisse e rezem como se o homem não existisse. É errado ficar esperando magia. É errado ficar tornando objetos essa fonte. Esse determinismo, por que você não deu certo? É karma. É karma. Karma é compreensível em Piracicaba, outras cidades. Está indo muito rápido, karma. Mas não tem sentido. Não existe karma, não existe destino, não existe sorte. Você ganhou esse dom da humanidade, que é o livre-arbítrio. Não insulte o mundo, pensando que você está submetido a forças que lhe controlam. Eu estou estudando nesse momento possessão e eu entrevistei pessoas possuídas em igrejas variadas em São Paulo, quase todas neopentecostais. Uma senhora dizia: eu escuto vozes, essas vozes mandam eu matar. Eu pensei: as vozes nunca mandam arrumar a casa, as vozes nunca mandam varrer o pátio. Que raio de voz que só faz? As vozes podiam dizer: vai estudar alemão, estuda alemão. E essas vozes são produtivas, né? Claro que há pessoas doentes, mas a maior parte atribui a forças que escapam ao seu controle a coisas que não existem. É preciso pensar objetivamente naquilo que você quer e não imaginar que no seu trabalho, no seu estudo, na sua empresa, você está submetido ao controle das pessoas, que você não cresce porque o chefe é ruim, o professor é limitado. Há um aluno que me diz: o outro professor é fraco. Ótimo, você vai passar fácil e vai ter tempo para estudar o que é realmente importante. Não jogue no outro essa responsabilidade. Sartre chamou a isso na filosofia de má fé, quando eu atribuo ao outro. Por que que você não estudou mais? Minha família não incentivava. Sartre nos diz: não importa o que a vida fez de você, importa o que você fez do que a vida fez de você. É isso. Alguns aprenderam inglês esquiando em Aspen. Outros aprenderam inglês na biblioteca pública, sábado à tarde, pegando livros gratuitamente. É melhor em Aspen, é mais gostoso em Aspen, mas todos podem. Essa é uma questão importante. O custo disso, eu insisto, é o esforço. O custo de tudo é o esforço. Não o esforço de um dia, não o esforço de fazer uma vez, o esforço diário, cotidiano, o esforço repetitivo. Esse é o custo e essa é a questão importante. E eu vou usar uma metáfora importante: esforço é banho. Tomou hoje? Ótimo, parabéns. Amanhã, de novo. Não vale dizer: eu venho me esforçando há 10 anos, agora eu vou parar. Fede imediatamente. Esforço é banho diário, às vezes 2. Fez o esforço hoje? Ótimo, tem que continuar no outro dia. Esforço é diário. Não existe dieta de uma semana, começando por esse campo. Se você fizer uma dieta de uma semana, vai descobrir que o peso que você perdeu é vingativo. Ele volta acompanhado, ele volta com amigos. Você quer, se é importante para você, isso não é definido eticamente, é só uma questão de vontade. Você quer emagrecer? É um projeto de reeducação alimentar para toda a vida. Quer guardar dinheiro? Não é que no mês de dezembro eu vou guardar dinheiro, é um péssimo mês para guardar dinheiro. Não é que no ano que vem eu vou guardar dinheiro, tem que ser hoje.
A todo instante, esforço é banho, é diário, é repetitivo. As pessoas chamam isso por uma palavra não tão recente em português, mas muito usada agora: resiliência. A capacidade de enfrentar pequenas crises. As plataformas marítimas não caem por causa de tsunamis, elas caem por causa das marolas diárias. A irritação que o outro nos causa não é muitas vezes derivada de grandes questões. Uma vez eu li em Santa Teresinha de Lisieux que ela chegava a ter raiva do barulho do rosário de uma freira ao lado dela. E a gente sabe que isso acontece em família, em qualquer lugar. O barulho irrita, a voz do outro, o soluço do outro nos irrita. Esse é um exercício permanente e é um exercício que tem que superar essa figura. Agora, quem lembra dessa personagem, fez o SPB e tem diploma de datilografia. E provavelmente tem isso, relógio de pulso, sinal de idade. Hoje, relógio de pulso é sinal de idade. Jovens têm só celular. Quem tem relógio de pulso tem diploma de datilografia, provavelmente. A hiena e o leão, Hardy e Lip, faziam um desenho há uns 30, 40 anos, e a hiena ficava repetindo: ó vida, ó céus, ó azar. Ora, é importante, é muito importante, que vocês saibam que o pessimismo tem um papel no planejamento estratégico. É preciso ser pessimista para pensar o que fazer, porque as coisas têm custo e têm risco. Toda equipe precisa de um pessimista, numa escola, numa empresa, um pessimista, mas só um, no máximo um, não dá para ter mais de um. O pessimista tem a clareza de ver os riscos, mas tem um defeito: ele não faz nada. Ele não faz nada, ele só fica dizendo: ó vida, ó céus, ó azar. Para fazer algo eu preciso ser otimista. Otimista é a pessoa que aposta na melhor possibilidade. Otimista é a pessoa, por exemplo, que passa creme no rosto. É de um otimismo brutal. O fim é sempre o mesmo. O fim é sempre o mesmo. Ah, mas eu me cuido, vai ser um cadáver bonito, bem cuidado, reluzente. Ora, o pessimista nos traz à tona os riscos, mas para isso eu preciso aprender a controlar o tempo. A única coisa que não pode ser reposta, a única coisa que não volta, a única coisa que nos aprisiona permanentemente é o tempo. Tão poderoso que ele atinge seres inanimados ou irracionais, melhor dizendo, como essa samambaia, ou as cadeiras nas quais os senhores e as senhoras se assentam. O tempo é brutal, paz, permanentemente. Tempo perdido é tempo perdido. O controle do tempo é fundamental. E um dos grandes assassinos do tempo está nas nossas mãos. É isso aqui. Quem vive acessando redes sociais e comunicando a beleza da sua existência. Acordei, kkkk. Está sol aqui. Estou no quilo, kkkk. Essa onipotência do símbolo do potássio, kkkk, o tempo todo, gente. Não é necessário comunicar ao mundo que o sol nasceu, porque ele nasce no mundo inteiro, todos os dias. Ele vai se pôr também no mundo inteiro. Não é necessário comunicar ao mundo tudo. Não é necessário, acima de tudo, lança uma campanha nacional de importância extraordinária. E eu sei que vocês vão gostar da campanha que eu falo no Brasil inteiro, pelo fim do bom dia em grupo de WhatsApp. Pelo fim desse bom dia. Não respondam essas pessoas que dizem bom dia no grupo. E se insistirem, bloqueiem essas pessoas. Elas são enviados de Satanás para acabar com o tempo de vocês, gente. Não cedam a isso. Não cedam a isso. Insistam no aproveitamento. O que é aproveitar o tempo? É trabalhar sem cessar? Não, isso é uma pessoa também obcecada. Aproveitar o tempo é quando estiverem lendo, leiam. Quando estiverem relaxando, relaxem. Quando estiverem comendo, comam. Quando estiverem rezando, brincando, educando filhos, ensinando, façam isso. Não estejam em outro lugar. Quando dormirem, durmam. Não fiquem fazendo todas as coisas ao mesmo tempo. É isso, foco.
foco para controlar o tempo, capacidade de resistir a um mundo líquido, segundo a expressão do sociólogo polonês e inglês Zygmunt Bauman, um mundo em que tudo está fora de foco, um mundo em que tudo está sendo feito ao mesmo tempo, permanentemente, um mundo que as pessoas arriscam a vida no trânsito para digitarem ao celular. Isso é uma patologia inacreditável, em que alguém se arrisca a morrer, matar ou ficar tetraplégico para responder, estou aqui, kkkk. Imaginem uma coisa dessas, né? Restaurem a racionalidade e controlem o maior inimigo de todos nós, que é o nosso narciso. É uma das questões mais importantes. Somos profundamente vaidosos, somos profundamente narcisistas, somos profundamente atacados pela experiência da nossa valorização. Há quase 5 anos eu gravei um café filosófico sobre a vaidade e contei uma história que Flaubert, o escritor francês do XIX, recriava e inventava sobre Santo Antão, o mais famoso ser da história tentado pelo demônio. Antão resistiu durante 80 anos às investidas diárias do demônio e foi alvo de muita história da arte. Bosch pintou, Salvador Dalí, muita gente pintou as tentações de Santo Antão. Antão resistiu bravamente a todas as tentações. E segundo Flaubert, não segundo a legenda áurea, segundo Flaubert, já muito idoso, o demônio desistiu de Antão. Não dá, chega, é demais. Você resistiu a tudo. O demônio se retirou e disse: primeira vez que um ser humano me vence. Antão se ajoelhou e disse: agora eu me tornei um santo. O demônio sorriu e voltou. Antão havia resistido a tudo, menos a vaidade. Contei no livro Pecar e Perdoar uma história tirada dos Fioretti de São Francisco, as florezinhas, no qual Francisco, no fim da vida, quase 40 anos, está deprimido, porque havia feito uma ordem extraordinária que crescia, baseada na pobreza, e ainda na vida dele, os monges os frades, começaram a acumular bens, começaram a ter bibliotecas, a terem brigas por bens. Aí Francisco: mas para que serviu tudo o que eu fiz? Se os meus seguidores ainda na minha vida já estão destruindo o que eu fiz. Então ele vai se entrevistar com sua amiga caríssima Clara, e Clara diz: sabe qual é o problema, Francisco? Você ainda não é pobre, mas como se ele só tinha um hábito, como se ele andava de pés descalços, como se ele dormia no chão, como se ele maltratava tanto o corpo com jejuns que teve que pedir desculpa ao corpo antes de morrer. Desculpa, irmão corpo, pelos jejuns e penitências. A Clara disse: você ainda é apegado à sua obra e à continuidade dela, você ainda acha que ela lhe pertence. Francisco entendeu, enfim, que o máximo que eu posso fazer é o máximo. Morreu feliz, deitado no chão da Porciúncula, que hoje é a imensa igreja de Santa Maria degli Angeli, cantando o Cântico das Criaturas, mas dando um conselho final a seus amados próximos, Frei Leão e outros: eu fiz a minha parte, agora vocês façam a de vocês. Eu só posso fazer a minha parte. É vaidade querer controlar, é muita vaidade querer controlar tudo. Uma vez eu dei uma palestra há mais de 20 anos para um grupo enorme de professores do então ensino de primeiro grau, hoje fundamental, e uma professora religiosa me disse: professor, eu faço tudo isso que o senhor diz, mas meus alunos não prestam atenção em mim. Então contei uma história a ela para animá-la. Imagine, professora, Jesus como professor, 12 alunos, a senhora tinha quantos? Eu tenho 50. Jesus está em vantagem. Ele tem homens adultos que decidiram segui-lo, a senhora tem crianças que foram colocadas à força na sua sala. As aulas de Jesus são melhores que as suas. Levita, transfigura, ressuscita, anda. Nenhum professor consegue esses efeitos numa aula. Hoje nós vamos ressuscitar, hoje nós vamos multiplicar. As aulas eram fascinantes. 3 anos de curso. 3 anos de curso. Ao final, festa de encerramento, como todo grupo letivo. Festa de encerramento, jantar na pizzaria. Festa de encerramento. O tesoureiro da turma vendeu para a diretoria de ensino.
O líder, naquela noite, traiu 3 vezes. Ele nunca deu aula. 3 vezes. Nunca apareceu um dia na escola. Os outros desapareceram. João foi até a cruz. O mestre morreu. Para quem acredita, ressuscitou. 40 dias de reforço de férias. 40 dias insistindo. Mais milagres, mais milagres. E ao final Pedro faz a pergunta linda: Senhor, é agora que vai restaurar o reino de Israel? Ou seja, não entendeu nada. 3 anos de curso e a capivara não captou uma única coisa. Eu perguntei, aí ele desistiu, foi embora, mandou um reforço escolar, que é o Espírito Santo, mas ele disse: chega, né? Chega, agora se virem. Vejam, eu perguntei à professora: a senhora acha que a senhora é mais que Jesus? Não, então faça o máximo. O máximo é o possível que eu posso fazer. O máximo é o possível. Cabe às pessoas aceitarem ou não, controlando a minha vaidade, escolhendo quais as lutas adequadas. Trânsito nunca é uma boa luta, mesmo quando eu estou correto. Luta contra o racismo é uma excelente luta, é uma parte da minha existência. Racismo é um mal terrível, é uma doença, é um desvio de caráter, é uma quebra da ética, além de ser um ato criminoso inafiançável. Essa é uma luta boa. Proteger crianças, proteger mulheres da violência, isso são lutas. Trânsito, futebol, é absolutamente inútil, gente. Escolham as lutas são poucas, e sigam essa tradição para decidir sobre coisas. Ouçam muito, reflitam e hajam. Ouvir mais do que falar, refletir antes de agir. O silêncio é fundamental. O silêncio é fundamental. Isso é muito importante para que eu possa agir num mundo que fala muito e que embola a ação estratégica. Ninguém mais escuta ninguém. Façam o teste. Ao voltarem a casa hoje, digam à pessoa que lá ficou: eu estou cansado. O que os senhores e as senhoras ouvirão? Quem está casado há mais de 12 horas sabe. Eu estou cansado. O que eu escuto em casa? Eu também. Eu acordei às 4, acordei às 13. Eu tenho uma dor de cabeça, eu tenho um tumor. É uma concorrência permanente. Ninguém ouve ninguém. Estamos loucos para falar a nossa opinião sempre. Então, ouvir para que essa ação estratégica. Lembrem, as escolhas são livres. Insisti nisso desde o início. As consequências são obrigatórias. Eu como o que eu quiser. A consequência é obrigatória. Eu bebo, fumo, faço o que eu quiser, a consequência é obrigatória. Eu acordo a hora que eu quiser, a consequência é obrigatória. Então é preciso lembrar sempre que você é livre, mas você não pode produzir a consequência diretamente dentro da sua liberdade. As decisões são feitas em meio a mudanças. As decisões são feitas em meio a um mundo muito complicado, um mundo de mutações muito dinâmicas. E eu sou um ser histórico, que tenho consciência que dentro dos meus limites não posso vencer a morte, não posso vencer a lei da gravidade. Não há nada que eu possa fazer quando o avião entra em zona de turbulência, quando o avião arremete em Congonhas. Não sei se vocês já passaram por essa experiência. Tenta aterrissar, não consegue e decola de novo. Eu contei uma vez, não é brincadeira, uma senhora do meu lado: minha Nossa Senhora Aparecida, minha Nossa Senhora Aparecida. Eu disse: cuidado, senhora, a padroeira da aviação é Nossa Senhora de Loreto. É muito importante mandar o ofício para o departamento certo, senão Aparecida ali, isso é lá com a Loreto. Até trocar a carta, o avião já foi. Brincadeira, mas Nossa Senhora de Loreto é a padroeira da aviação, né? Um santo para cada coisa. Internet caiu, Santo Isidoro de Sevilha, padroeiro da internet, definido por São João Paulo II, Santo Isidoro de Sevilha. Tem problema com hotel? Santa Marta, padroeira dos hoteleiros. Muito importante, né? E parem de se apegar com aqueles santos que estão terceirizando. Antônio, São Judas, tem muita gente. Vão com santos que ninguém vai: Santa Córdola, Santa Brígida da Suécia. Eles estão lá abandonados, carentes. Quando vem uma oração, eles se apegam a essa. Parem de ficar nos mesmos, coitado. Antônio, por exemplo, tem 500 secretários. É muita gente. Vão para aquele santo que ninguém vai. Esses, eles pegam cada causa. Vão para esse. São Bruno é bom, não? Gente silenciosa. Isso. O futuro é hoje. Hoje
é o dia que define o momento exato do futuro, porque o futuro não será 10 de novembro, o futuro não será 11 de novembro, o futuro é hoje, porque amanhã será hoje. As decisões tomadas aqui vão marcar as senhoras e os senhores para o resto da existência. São decisões diárias, decisões tomadas sem clareza e que podem ter que ser refeitas, mas são decisões agora. Escolham o futuro. Ele nunca chega, mas ele é decorrência do presente. O que eu estou hoje é o meu futuro de ontem, e tudo que eu faço ou deixo de fazer afeta esse, entre aspas, futuro. Então essa é uma questão importante. Usando a imagem de uma escultora norte-americana, Bobby Carlyle, ela faz esse homem que se esculpe, um símbolo antropocêntrico da capacidade da minha vontade de melhorar a mim mesmo. Eu, Leandro, tenho partes prontas, tenho partes da minha personalidade que já estão solidificadas e são satisfatórias. Tenho partes terríveis que precisam de uma ação constante. Eu tenho, com frequência, a chamado-se, usando a linguagem dos capitais, a ira. Eu sou iracundo, como diria Dante. Ou seja, eu vivo tendo ataques de raiva. É um defeito. Então, no trânsito, e para não ter os ataques, eu faço psicanálise, eu faço esporte, não ando armado. São 3 medidas. 3 medidas boas para eu permanecer tranquilo. Antes de começar a dirigir nas marginais, eu já digo, eu vou ficar tranquilo. Coloco música no carro. Isso dura quase 5 minutos de um controle absoluto. Eu tenho que melhorar isso. E me alegro que depois de 35 anos de magistério, e quase ao mesmo tempo dirigindo, eu nunca matei uma pessoa, nunca bati em nenhum aluno, mas é uma luta cotidiana. Gostaria de o ano que vem voltar aqui e dizer, eu dou aula há 36 anos e nunca bati num aluno. Mas por vezes essa minha ira aparece em irritação com as pessoas que trabalham comigo. Eu sou muito rápido, algumas pessoas são mais lentas. Essa irritação vem, depois eu peço desculpas. Uma pessoa ética não é a que não erra, senão a ética seria a ciência dos anjos. A ética trata das pessoas que erram e têm dor com o seu erro e querem retomar o caminho correto. A ética não fala de ninguém perfeito, fala de pessoas perfectíveis, não perfectum, feito até o fim, mas em processo de perfeição.